A China está vencendo a corrida global para desenvolver tecnologia de inteligência artificial? Bem, alguns executivos de algumas poderosas, grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos estão alertando que a China está ganhando. Ou pelo menos é isso que eles estão dizendo para tentar pressionar os Yuan a socorrê-los. Grandes empresas de tecnologia como a OpenAI e a Nvidia querem garantias do governo dos Estados Unidos para ajudá-las a competir com a China. E eles também estão preocupados que, se a enorme bolha de IA nos Estados Unidos, bolha da Bolsa de Valores estourar, as empresas deles podem acabar falindo, e é por isso que estão implorando para que o Z1 os socorram. Então vamos começar pelos comentários feitos pelo CEO da Nvidia, Jensen Huang, que alertou que a China está vencendo a corrida da IA. Agora, a Nvidia se tornou a corporação mais valiosa do mundo, pelo menos em termos de valor de mercado. O valor de mercado dela agora é de 5 trilhões de dólares americanos. Isso foi em outubro. Mas se você voltar apenas 3 meses antes, a Nvidia foi a primeira empresa dos Estados Unidos a atingir um valor de mercado de 4 trilhões de dólares. Ou seja, em 3 meses, mais 1 trilhão de dólares foi adicionado à sua capitalização de mercado. Esse é um ótimo exemplo de como a Bolsa de Valores dos Estados Unidos está em uma bolha gigantesca, impulsionada pelo hype em torno da IA. Enquanto isso, a grande maioria das empresas de IA não está lucrando. Muitas delas estão tendo prejuízo. Na verdade, um estudo feito por pesquisadores do MIT descobriu que 95% dos programas piloto de IA generativa em empresas do ZU estão fracassando. E uma das únicas empresas que realmente está lucrando, e muito, é a Nvidia. O que, basicamente, a Nvidia está vendendo as pás nessa nova corrida do ouro digital. Então, se você voltar para a história da corrida do ouro no século XIX, na Califórnia, a grande maioria das pessoas envolvidas na corrida do ouro não ganhou dinheiro. Elas perderam dinheiro. Mas as pessoas que mais lucraram não foram aquelas que realmente tentaram encontrar ouro. Foram as empresas que vendiam as pás e as ferramentas necessárias para procurar o ouro. A Nvidia basicamente tem um monopólio sobre os chips mais avançados. Então, a Nvidia está vendendo os chips que as empresas de IA estão usando para desenvolver seus modelos, e é por isso que a Nvidia está ganhando tanto dinheiro. E o CEO da Nvidia, Jensen Huang, gastou muito tempo e energia fazendo lobby na China para tentar conseguir acesso ao mercado chinês, porque o governo chinês não quer que suas próprias empresas de tecnologia dependam dos Estados Unidos. A China quer desafiar o monopólio, que a Nvidia tem. Na verdade, o governo chinês acusou oficialmente a Nvidia de violar suas leis antimonopólio. É por isso que Pequim proibiu as empresas de tecnologia chinesas de comprarem chips da Nvidia para, em vez disso, incentivá-las a comprar chips de empresas chinesas e a investir em fabricação local e em pesquisa e desenvolvimento locais. Então, agora que entendemos esse contexto e o fato de que a Nvidia perdeu acesso a esse enorme mercado na China com 1,4 bilhão de pessoas, podemos ver por que Jensen Huang, o CEO da Nvidia, está espalhando medo sobre a China e alertando que a China está vencendo a corrida da IA. Agora, pessoalmente, eu acho que isso provavelmente é verdade mesmo. A China fez muitos avanços no desenvolvimento de IA, sobre os quais vou falar mais adiante nesta análise de hoje, mas devemos ter em mente as motivações econômicas e políticas por trás dos comentários feitos pelo CEO da Nvidia aqui nesta entrevista que foi publicada pelo Financial Times. Essa é a citação exata do que Jensen Huang disse, abre aspas, a China vai vencer a corrida da IA, fecha aspas. Agora, por quê? Qual foi o argumento dele? Bem, o que ele está realmente fazendo com essa entrevista é pressionar o governo dos Estados Unidos a implementar políticas que beneficiem a Nvidia. Em particular, ele mencionou 2 áreas em que a China está na frente. Primeiro, custos de energia mais baixos e segundo, regulações mais flexíveis. Agora, vou falar sobre energia e eletricidade daqui a pouco. Esse é um fator importante aqui. O governo chinês investiu muito na expansão da produção e geração de eletricidade. E a rede elétrica da China é administrada por empresas estatais que não estão tentando maximizar lucros, diferente dos estados. Então, essa é realmente uma área legítima que vamos discutir. Mas aí, Jensen Huang afirma que, supostamente, a China tem regulações mais frouxas. Fala sério. O que ele realmente quer aqui é tão óbvio. Ele está pressionando o ZEUA, o governo, para reduzir ainda mais as regulações das empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Empresas de tecnologia, já existem pouquíssimas regulações.
É pra gente realmente acreditar que a China, que tem um governo socialista, tem menos regulações? Ah, fala sério. É tão óbvio o que... É a agenda do CEO da Nvidia aqui. O que realmente está acontecendo aqui é que o mercado de ações do ZEUA está em uma bolha gigantesca, a maior bolha da história do mercado de ações dos Estados Unidos, e está sendo impulsionada por essa mania especulativa em torno da IA. Não importa qual métrica você use, o mercado de ações nunca teve tão sobrevalorizado. Por exemplo, se você observar a relação preço/lucro, o índice PL das ações das principais empresas dos Estados Unidos, nas empresas, a proporção média é significativamente maior hoje em dia do que no auge da bolha da internet em 2000. Ou uma métrica ainda melhor é o que se conhece como um indicador Buffett, que compara a capitalização de mercado das empresas de capital aberto ao PIB, a produção total do ZEUA, economia. E o indicador Buffett está atualmente em mais de 220% do PIB. Repito, isto é algo completamente sem precedentes na história. A dimensão dessa bolha insana que estamos vendo no ZA, mercado de ações, que está sendo impulsionada principalmente pela IA. Mas as empresas de tecnologia temem que essa bolha possa estourar em breve e estão implorando ao ZEUA. O governo deve fornecer uma garantia para eles, apoiá-los e socorrê-los caso se metam em problemas. Isso foi praticamente admitido pelo CEO da OpenAI, o bilionário Sam Altman. Ele reconheceu que a indústria de IA está em uma bolha. E, na verdade, a diretora financeira, a CFO da OpenAI, deu uma entrevista ao Wall Street Journal. E ela pediu abertamente por um apoio federal dos estados para novos investimentos. É aqui que estamos buscando um ecossistema de bancos, fundos de private equity, talvez até mesmo governamental. As formas como os governos podem atuar. Ou seja, tipo um subsídio federal ou... Algo assim? Quer dizer, antes de tudo, o backstop, a garantia que permite que o financiamento aconteça, que pode realmente reduzir o custo do financiamento, mas também aumentar o valor do empréstimo em relação ao valor do ativo. Então, a quantidade de dívida que você pode assumir além da parte de capital próprio para algum apoio federal? Garantia para investimento em chips. Exatamente. E eu acho que estamos vendo isso. Acho que o governo do ZEUA tem sido especialmente proativo. Agora, dado o escândalo que aquele trecho gerou quando viralizou, o CEO da OpenAI, Sam Altman, veio a público e afirmou: não estamos pedindo uma garantia federal, não estamos pedindo um resgate, contradizendo comentários que ele mesmo fez em uma entrevista para um podcast na mesma semana. Isso foi exatamente na mesma semana. Ouça esses comentários aqui, onde Sam Altman diz muito claramente que o governo federal dos Estados Unidos é o segurador de última instância. Em certo nível, quando algo fica grande o suficiente, seja oficialmente ou não, o governo federal acaba sendo meio que o segurador de última instância, como vimos em várias crises financeiras e quando as seguradoras bagunçam tudo. Então, acho que, dado o tamanho do impacto econômico que espero da IA, de certa forma, realmente acho que o governo acaba sendo o segurador de última instância. Lembra daquela ideia de grande demais para quebrar na crise financeira de 2008? Quando Wall Street entrou em colapso porque instituições financeiras e bancos estavam envolvidos em fraudes. Eles concederam uma enorme quantidade de hipotecas subprime para pessoas que sabiam que não conseguiriam pagar essas hipotecas. E então eles agruparam todos esses empréstimos hipotecários em títulos lastreados em hipotecas, os chamados MBS, e depois venderam para outras instituições financeiras. E as agências de classificação de risco diziam que esses eram títulos AAA de baixíssimo risco. Eles cometeram fraude e o governo do ZEUA acabou resgatando eles, alegando que eram grandes demais para quebrar. O que a OpenAI está dizendo agora é que as empresas de IA, as grandes corporações de tecnologia do Vale do Silício, também são grandes demais para falir e precisam ser seguradas e apoiadas pelo ZEUA. Governo! Agora, mais uma vez, a situação fica muito ruim quando os executivos de uma grande corporação imploram ao governo por apoio e resgate. Faz sentido que esses vídeos tenham viralizado. E as pessoas ficaram furiosas, o que mais uma vez explica por que o Sam Altman foi ao Twitter tentar defender a empresa. E ele afirmou que não, esses comentários foram tirados de contexto. Ele deu a entender que a OpenAI não está pedindo o resgate do governo dos Estados Unidos, resgate do governo. Mas na verdade está sim. Agora, esta é uma carta aberta. Ela foi publicada no dia 27 de outubro.
Então, apenas alguns dias antes do Sam Altman afirmar que na verdade não queriam resgate do governo. E isso foi escrito pelo diretor de assuntos globais da OpenAI e foi enviado para o Gabinete de Política de Ciência e Tecnologia do governo do ZEUA, em Washington, D.C. E se você olhar para essa carta, dá para ver claramente que a OpenAI está praticamente implorando para o governo dos estados apoiá-los, dar suporte de várias formas diferentes. Então, por exemplo, a OpenAI pede ampliação de créditos fiscais para que eles paguem ainda menos impostos. E o principal objetivo dessa carta é que a OpenAI está espalhando medo em relação à China. Mais uma vez, agora entendemos por que a Nvidia está alertando que a China está vencendo a corrida da IA. Está tudo ficando muito claro. Eles estão implorando para o governo do ZEUAC dar ainda mais apoio e dinheiro para eles. Então, nessa carta, a OpenAI diz que precisa combater a RPC, ou seja, a República Popular da China, reduzindo os riscos da expansão da manufatura dos Estados Unidos. Expansão da manufatura. Eles escreveram, abre aspas, o governo federal também deveria disponibilizar subsídios, acordos de compartilhamento de custos, empréstimos ou garantias de empréstimos para expandir a capacidade e a resiliência da base industrial. E claro, por que eles querem esse apoio financeiro? Bom, a desculpa deles é, abre aspas, ajudar a combater a RPC, fecha aspas. Esta é a nova Guerra Fria. Esta é a Guerra Fria 2. Agora, o Sam Altman já fez esse tipo de coisa muitas vezes. Isso não é novidade para ele. Na verdade, lá em março de 2025, você deve se lembrar que houve uma grande explosão na mídia quando a empresa chinesa DeepSeek lançou modelos de IA que eram tão bons quanto os modelos da OpenAI, sendo o ChatGPT o principal deles. E ainda melhor, a DeepSeek ofereceu seu modelo como código aberto para qualquer pessoa no mundo usar de graça. Então, qual foi a resposta do Sam Altman? Ele implorou para o governo dos Estados Unidos banir seus concorrentes chineses. Ele alegou que a DeepSeek era supostamente controlada pelo Estado, o que não é verdade. E ele literalmente pediu um banimento. Não estou exagerando. Ele disse que os ZEUA deveriam banir, abre aspas, LLMs produzidos pela RPC, fecha aspas, ou seja, grandes modelos de linguagem. Isso estava em uma proposta que a OpenAI enviou para a iniciativa do Plano de Ação de IA do governo Trump. E é tão engraçado e tão hipócrita ouvir o Sam Altman acusar todos os seus concorrentes chineses de serem controlados pelo governo chinês. Porque, enquanto isso, a OpenAI tem trabalhado muito de perto com o governo do ZEUA. Na verdade, poucas horas depois da posse de Donald Trump em janeiro de 2025, ele convidou Sam Altman para a Casa Branca, junto com executivos de outras grandes empresas dos Estados Unidos. Corporações como o bilionário Larry Ellison, da Oracle, que é um dos bilionários mais poderosos e ricos do mundo. Trump estava bem ao lado deles na Casa Branca quando anunciaram o projeto Stargate, apoiado pelo governo dos Estados Unidos. Um programa de 500 bilhões de dólares para desenvolver infraestrutura para IA. Estou muito feliz que possamos fazer isso nos Estados Unidos da América. Acho que esse será o projeto mais importante desta era. E como Massa disse, para que a AGI seja construída aqui, para criar centenas de milhares de empregos, para criar uma nova indústria centralizada aqui, não conseguiríamos fazer isso sem o senhor presidente. E estou muito feliz que possamos fazer isso. Além disso, Sam Altman doou pessoalmente $1 milhão de sua própria fortuna para o fundo de posse do Donald Trump, o que, você sabe, é só pagar para participar. Isso é o que muitos executivos corporativos do Vale do Silício fizeram. Todos eles doaram milhões de dólares para Donald Trump, para bajular, para dizer ao presidente do ZEUA: nós vamos te apoiar fielmente desde que você apoie nossas corporações, que é exatamente o que Donald Trump tem feito. E o verdadeiro motivo pelo qual Sam Altman e outros executivos corporativos dos Estados Unidos têm tanto medo dos concorrentes chineses é porque a China está passando a perna neles internacionalmente. E isso acontece porque muitas empresas chinesas lançaram seus modelos de IA como código aberto. Assim, qualquer pessoa no mundo pode usar o código original e rodar esses LLMs localmente em seus próprios computadores, sem pagar taxas enormes, custos de assinatura e aluguel para essas IAs, monopolistas do Vale do Silício dos Estados Unidos. É por isso que o Wall Street Journal publicou um artigo intitulado "A liderança da China em IA de código aberto assusta Washington e o Vale do Silício". Modelos gratuitos da DeepSeek, Alibaba e outros estão ganhando usuários no mundo todo.
Isso deixou Washington e o Vale do Silício apavorados, porque o modelo de negócios deles é todo baseado em monopólios. Nós, as grandes empresas de tecnologia, querem estabelecer um monopólio global. Como não tem concorrência, pode aumentar os preços e extrair rendas exorbitantes de pessoas ao redor do mundo que não têm alternativa. Isso foi admitido pelo poderoso bilionário do Vale do Silício, Peter Thiel, um operador político de extrema-direita que financiou Donald Trump e é um aliado próximo dele. E lá em 2014, Peter Thiel publicou um artigo no Wall Street Journal explicando tudo. O título é "Competição é para perdedores". E ele admitiu que os capitalistas do Vale do Silício querem estabelecer um monopólio. Ele argumentou que o capitalismo não é sobre competição. Ele diz com orgulho que o capitalismo é sobre criar um monopólio para maximizar seus lucros, porque ele reclamou que, quando há cada vez mais competição, isso na verdade reduz os lucros das corporações. E quando Peter Thiel publicou aquele artigo defendendo os monopólios, ele foi convidado para fazer um discurso na Universidade de Stanford, explicando seus pontos de vista, argumentando em defesa dos monopólios. E você consegue adivinhar qual executivo específico do Vale do Silício convidou Peter Thiel para fazer aquele discurso pró-monopólio? Ninguém menos que Sam Altman, o atual CEO da OpenAI, que agora está implorando para que os Estados Unidos proíbam seus concorrentes chineses e ofereçam garantias do governo federal para apoiar a OpenAI e seus empréstimos. Então espero que agora tudo esteja ficando mais claro para todo mundo e que possam ver por que essas grandes empresas de tecnologia do ZEUA estão espalhando medo sobre a China e dizendo que a China está vencendo a corrida da IA. Mas precisamos que os ZEUA nos apoiem, que nos deem garantias federais, porque eles conseguem ver claramente que a indústria de IA nos Estados Unidos está em uma bolha gigantesca. O Sam Altman admitiu isso, e ele consegue ver claramente que a OpenAI está envolvida em um esquema financeiro. E algumas pessoas estão chamando de brincadeira de glitch do dinheiro infinito, mas não é um glitch, na verdade é uma bolha, e logo ela vai estourar. Então, basicamente, o que a OpenAI está fazendo é investir em empresas como a Oracle com dinheiro que a OpenAI não tem, e a Oracle está construindo data centers de IA sem o dinheiro que a OpenAI prometeu. E aí a Oracle está comprando chips da NVIDIA para usar nesses data centers que eles estão construindo em nome da OpenAI. E aí a NVIDIA está investindo na OpenAI, que é um dos seus principais clientes, o que garante que ela continuará comprando mais chips da NVIDIA. Você talvez tenha visto esse gráfico que a Bloomberg fez mostrando o relacionamento incestuoso entre essas grandes corporações de tecnologia dos Estados Unidos, em um esquema que é chamado de financiamento circular, onde, ao invés de realmente gerar receita, muitas dessas empresas estão apenas reciclando dinheiro e passando de uma para outra. Então, se você está em uma sala com dois amigos e seus amigos são A, B e C, e o amigo A dá $100 para o amigo B, e então o amigo B dá $100 para o amigo C, e depois o amigo C devolve esses $100 para o amigo A, de onde o dinheiro veio, todos vocês podem dizer que ganharam $100. Mas, na verdade, ninguém ganhou dinheiro algum. Isso é apenas um esquema de financiamento circular. E é isso que essas grandes corporações de tecnologia dos Estados Unidos têm feito, incluindo OpenAI, NVIDIA, Oracle, CoreWeave, Intel, XAI, Microsoft. E a maioria dessas empresas, na verdade, não está ganhando tanto dinheiro assim com IA. A NVIDIA é realmente a única empresa que está ganhando tanto dinheiro porque, de novo, a NVIDIA está vendendo as pás na nova corrida do ouro digital. Agora, esse esquema é completamente insustentável. Isso vai explodir em algum momento porque a OpenAI não está dando lucro, está tendo prejuízo. Sam Altman admitiu que a OpenAI assumiu compromissos de $1,4 trilhão em data centers para os próximos 8 anos. $1,4 trilhão. E mesmo assim, ele estimou que a OpenAI está faturando cerca de $20 bilhões em receita anualizada, o que na verdade é discutível. Provavelmente ele está exagerando essa receita aí. Mas mesmo se a gente acreditar nele 20 bilhões por ano, ele afirma que isso vai subir para, supostamente, centenas de bilhões até 2030, supostamente. E mesmo assim, ele deve 1,4 trilhão só nos próximos 8 anos. De onde é que esse dinheiro vai sair? Enquanto isso, dados públicos de verdade mostram que a OpenAI está queimando dinheiro. Agora, a OpenAI é uma empresa privada, então grande parte das finanças internas dela não está disponível ao público.
Mas a Microsoft é uma empresa de capital aberto, e a Microsoft investiu muito na OpenAI. E o relatório de ganhos da Microsoft mostra que a OpenAI perdeu 12 bilhões em um trimestre. Essa empresa que deve 1,4 trilhão nos próximos 8 anos. Agora, o Sam Altman insiste que, supostamente, a OpenAI vai aumentar massivamente sua receita e vai faturar centenas de bilhões de dólares. Isso não é lucro líquido. Não são lucros, é receita, supostamente, até 2030. Mas de onde é que essa receita vai vir? Porque, na real, quase ninguém paga para usar o ChatGPT. Em outubro de 2025, a OpenAI estava perdendo mais ou menos 3 vezes mais dinheiro do que ganhava. E 95% dos usuários do ChatGPT não pagam um centavo. Eles usam a versão gratuita. E o ChatGPT gera cerca de 70% da receita recorrente da OpenAI. Então, será que o plano da OpenAI é acabar com a versão gratuita do ChatGPT para todo mundo ter que pagar? Bom, eles têm concorrentes. Então, se eles obrigarem os usuários a pagar pelo ChatGPT, as pessoas vão usar o Gemini do Google, vão usar o Claude da Anthropic, vão usar o DeepSeek ou outras alternativas chinesas. É exatamente por isso que o Sam Altman quer que os EUA proíbam os concorrentes chineses do ChatGPT. É exatamente por isso que o Sam Altman convidou o colega bilionário do Vale do Silício, Peter Thiel, para fazer um discurso em defesa dos monopólios na Universidade de Stanford. Eles não querem concorrentes. O modelo de negócios deles é estabelecer um monopólio, oferecendo, no começo, um serviço gratuito. E aí, quando já se tornou tão comum, fazendo parte do dia a dia de praticamente todo mundo, eles de repente acabam com a versão gratuita ou a restringem bastante e obrigam todo mundo a pagar taxas para eles. Esse era o plano original que a OpenAI tinha para seu modelo de negócios: estabelecer um monopólio e forçar todo mundo no mundo inteiro a pagar taxas para os novos senhores feudais. Mas a decisão dos concorrentes chineses de liberar seus modelos de IA como código aberto destruiu completamente qualquer possibilidade de monopólio. E é por isso, de novo, que o Vale do Silício e Washington estão tão irritados. E esse é um dos grandes motivos pelos quais eles estão travando a Segunda Guerra Fria, a nova Guerra Fria contra a China.